dia, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Social media da social media. É isso, pessoal. Venham preparados para o seu evento. Aqui, ó. Estamos segundo dia do social media. Vou compartilhar a mesma coisa que eu fiz no vídeo de ontem, Samara e eu. No final do dia vamos gravar onde chegamos podres, mas fizemos o vídeo. Hoje, mesma coisa, vou gravar os takezinhos e tal, vou compartilhar aqui com vocês o que a gente achar de mais legal no evento. Bora! Bora pro review do segundo dia do Conexão Social Media 2025. Gente, acabei de chegar no hotel. Estou sozinha. Não sei se vocês perceberam, né? Mas não tenho a minha companheira Samara aqui comigo. Por quê? Porque Samara se tornou mentorada do Erickson Monteiro. E daí ela ficou pra um jantar que ia ter lá super chique e tal, com os mentorados, enfim. E eu vim aqui pro hotel e aproveitei, já cheguei, já vou gravar o vídeo aqui pra falar pra vocês os meus maiores aprendizados hoje, o que mais me chamou a atenção. Estou toda cansada, gente, esgolepada, enfim, não leve isso em consideração, tá? Então assim, hoje a gente teve algumas palestras e eu vou falar aqui pra vocês o que mais me chamou a atenção, né, os maiores insights, né, os maiores highlights aí do dia. Então assim, o dia começou com a agência Coco, né, que são dois donos lá, enfim, gente, eu não lembro o nome deles. Eu lembro o nome da agência. E eles o ano passado, eles já tinham feito palestra no Conexão Social Media. E esse ano eles trouxeram, foi bem engraçada a palestra deles, porque eles trouxeram os eventos canônicos, né, que toda agência de marketing, toda agência ali de social media passa. O que são esses eventos canônicos, né? São os marcos, né? Cada passo na trajetória, digamos assim. E foi engraçado porque eles fizeram uma analogia, né? Eles falaram assim, os marcos. E eles trouxeram 4 marcos, tipo 4 pessoas que se chamam Marcos pra representar, tipo Marcos Palmeira, Marcos Pasquim, Marcos não sei o que, Marco Frota, enfim. Eles trouxeram cada marco pra representar cada etapa, né, da agência. Então eles falaram que toda agência começa, eu vou aqui no meu caderno porque eu não consegui gravar tudo na mente ainda, né, gente, mas compartilhando aqui a gente vai aprendendo. Eles compartilharam que o marco 1, o primeiro marco, é o marco da sobrevivência, né? Eles até falaram assim que é o pescador parrudo, que é o Marcos Palmeira. E nessa etapa da agência, o que você é, né? Basicamente você quer pagar boleto, você tá ali pra sobreviver, né? Então assim, você faz tudo, você é a pessoa que tudo que as pessoas te pedirem, os clientes te pedirem, você vai fazer. E é um modo de sobrevivência, né? E ele coloca assim que é preciso ser pedra bruta antes de se tornar diamante. Então a gente passa, né? Então eu tô nessa fase ali, né? Eu faço muita coisa hoje no meu trabalho de social media. Então, desde a criação da estratégia, a criação de copy, edição, cara, postagem, todo o processo tá na minha mão. E eu me vi muito aqui nessa parte de sobrevivência. Mas, né, como ele disse aqui, é preciso ser pedra bruta antes de se tornar diamante. E daí ele trouxe o marco. Eu vou tentar ser mais breve aqui, porque tem bastante coisa, sabe, gente? Então eu não vou conseguir entrar muito, assim, no detalhe de cada palestra, porque hoje foi bem bacana. As palestras, assim, foram... Aqui tem 1, 2, 3, acho que são 5 palestras, mais de pessoas de expert mais conhecidos, assim, sabe? E todas foram muito boas, assim. Então hoje eu não consigo entrar muito assim. E eu não tenho Samara também para ser a minha host aqui comigo, né? Para debatermos. Mas vamos lá. Marco 2 é a fase boom do crescimento. E deles colocam, né, em cada fase eles colocam os erros, os aprendizados, né, o ponto de virada. E eles colocaram que nessa parte, nessa fase 2, o erro maior era achar que o colaborador vai ter a mesma autonomia do sócio. Que essa questão de não conseguir contratar porque você quer que a pessoa que você contrate, enfim, que ela tenha a mesma mentalidade que você, mas não vai ter, né? Então isso é um erro das agências que chegam nessa fase boom de crescimento,
de talvez querer terceirizar para o outro algo que é do sócio, né? O teu negócio. Então não tem como você querer que o seu colaborador tenha esse feeling, essa autonomia de sócio. Isso não vai acontecer, né? Então aí os maiores aprendizados que eles colocaram, né? Necessidade de aprender sobre liderança, sobre formar líderes, né? E investir em RH, que foi o ponto de virada que eles comentaram. Quando eles investiram em RH, foi esse momento ali chave, né, na agência deles. Aí tem outras coisas aqui que eles colocaram também. Eu vou ser mais breve porque tem bastante coisa, sabe? Eu vou falando aqui e eu vou lembrando, né? Aí eles falaram que o marco 3 é a queda do herói criativo. Porque nesse momento aqui, você acha que você já é rei, né? Eles comentaram assim que a gente fechou um contrato lá de 50 mil e a gente, meu Deus, a gente começou a gastar sem pensar em fluxo de caixa e começou, tipo, a dar uma ostentada, digamos assim, sem pensar muito na operação, no fluxo de caixa disso, da sobrevivência da empresa e tudo mais. E quanto maior a subida, maior a queda, né? Eles mencionaram sobre isso. Então, nessa fase o sócio ele precisa sair da operação para pensar no negócio, né? E eles comentaram que quase quebraram por gastar demais e sem planejamento. Então aqui eles trouxeram muito a vivência deles, né? E os maiores erros, não entender os limites operacionais, então não entender da operação da agência, muitos projetos, poucos processos. Então hoje muitas palestras mesmo bateram na tecla do processo, né, de você ter um processo na agência, porque o processo libera o sócio, digamos assim, o processo ele faz com que o sócio tenha essa possibilidade de sair para pensar no negócio, né, para ter esse tempo de pensar em estratégias para crescer, porque quando o sócio está dentro do negócio, ele dificilmente ele tem essa chance de expandir, né, de pensar em possibilidades, porque ele está ali tentando apagar fogo, apagar incêndio o tempo inteiro. E o maior aprendizado, né, que eles tiveram é analisar performance financeira, assim, que era preciso desenvolver lideranças, né, porque eles tinham que sair dessa donodependência. E isso é um problema mesmo, porque você ter um negócio, eu me coloco nesse lugar hoje, de ter uma agência, e eu fico muito nessa de controle, de eu ter que fazer, eu ter que colocar a mão, eu ter que... É difícil você se colocar numa posição de ter um líder para fazer a coisa e às vezes você nem ter acesso àquilo, né, você nem participar de projeto. Você confiar no líder que aquela liderança vai fazer acontecer, sabe? Então eu me coloco nesse lugar hoje, na posição que eu tô, e eu me imagino assim, cara, como deve ser difícil, mas necessário essa mudança, né? Porque senão você não cresce, cara, você fica ali sempre refém de tá fazendo, tá colocando a mão e etc, e o teu negócio não vai pra frente. E eles trouxeram muito essa visão ali, foi bem interessante. E o marco 4 tem bastante gente, tem muita coisa anotada aqui, tipo, não consigo entrar em tudo, né? Mas o marco 4 é quando deixa de ser criativo e passa a ser executivo, né? E ele tava falando para uma plateia de social media. E foi interessante porque ele falou assim, gente, eu vou falar algo aqui que muitos de vocês vão ficar tristes, que em algum momento da agência de vocês, nesse marco aqui, na verdade, nesse marco, vocês deixam de ser social media. Vocês têm que deixar de ser social media em algum momento do negócio de vocês, para vocês serem executivos, né? Então você sai de um posto de estar ali participando dos projetos e tudo mais, para você ver de cima e não estar envolvido naquilo. Você vê você pensar em expansão, pensar em crescimento, né? Então ele coloca aqui que depois da tempestade vem clareza, o que antes era impulso, improviso e talento, lá na etapa 1, né, que era o modo de sobrevivência, agora precisa de visão, gestão e estrutura. Então, é interessante que eles colocam, né, os aprendizados aqui, que liderar é desenvolver pessoas e áreas, não controlar tarefas. Então, de fato, é você confiar, é você formar líderes e delegar para aquela pessoa que esse projeto aqui você vai fazer, eu não vou colocar a mão, eu não vou participar disso. Você que vai tocar isso aqui. E ter esse time, né, ter essa liderança formada. O erro que ele colocou aqui, que eles colocaram também, foi colocar em cargos de liderança quem não tem preparo. E realmente, às vezes, muitos negócios, né, colocam pessoas ali que não estão preparadas para liderar e acaba sendo um tiro no pé, né, porque daí você
quando você coloca uma pessoa para liderar alguma coisa, você tem que esquecer daquilo como sócio, né? Você confia que a pessoa vai fazer acontecer e você não precisa nem olhar. Só que quando você erra nessa escolha, aí, cara, complica, né? Porque o cliente lá na ponta quer o resultado. E você fez uma má escolha dentro do seu negócio, como é que faz? Como é que faz? Mas é aprendizado, né? E daí eles colocam o sair da dono-dependência. Justamente o que eu vivo hoje é essa dono-dependência, né? Porque hoje, se eu ficar doente, se eu precisar viajar, qualquer coisa, tipo, pra estar aqui no social media, no Conexão, eu tive que me organizar, programar os conteúdos dos meus clientes, estruturar, sabe? Não largar tudo, tem que deixar tudo redondinho pra eu poder ficar esses 3 dias aqui e não me preocupar. Então é uma dono-dependência. Se Deus o livre eu fico doente, alguma coisa assim, tipo, para, entendeu? Porque é o negócio, basicamente. E a gente tem que sair disso, a gente tem que ter um planejamento pra sair desse marco, né? Porque acaba sendo uma rodinha do hamster eterna ali, que você não sai da posição que você tá e tá sempre lutando e se batendo, e não tem sábado, não tem domingo, sabe? Você não tem descanso. E foi uma palestra muito boa, assim, a deles, assim, foi muito boa. Depois a gente veio com uma eu não conhecia ela, mas já comecei a seguir, virei, cara, muito assim, fiquei admirada mesmo, que é a Tami Manuela. Ela entrou, essa mulher, tipo, loucona, sabe? Tipo, bem, assim, sabe aquela pessoa que posiciona, aquela pessoa que tem postura, que é firme, que realmente, tipo, bate no peito, assim? Cara, sensacional a palestra dela. Ela falou sobre do preço ao valor, né? Como você conduzir, né, uma proposta, o que você colocar em uma proposta, como você conduzir um cliente, né, uma conversa com um cliente. Então ela colocou as 4 etapas, né, para fechar grandes contratos. Que a primeira ela falou assim, ó: pega o pacote de post, porque isso é pra social media, né? Pega o seu pacote de post e enfia no... Ela falou isso. E na segunda, né? Eu não vou entrar aqui porque senão, meu Deus. A segunda foi que ela falou que você não é todo mundo, né? Então falta postura profissional, falta você se posicionar, que realmente você não pode ser não pode ser morno, né? No seu negócio, você tem que ter essa questão de ter processo, ter estrutura, ter postura, né? Então você não é todo mundo. Nessa parte ela falou sobre qualificar o cliente, sobre a importância de você fazer um OKR do cliente, né? Ter esses dados do cliente, fazer esse mapeamento do cliente, esses pontos chaves, assim, porque o que a gente erra muito hoje, e eu já falei muito isso também sobre os meus clientes, né? Não sobre os clientes que eu atendo hoje, né? Pelo amor de Deus. Sobre conquistar novos clientes, o quanto era difícil, né? Eu, na minha mentalidade, o quanto é difícil você fechar clientes que pagam bem. Só que isso tá na questão da qualificação, né? De você, antes de você ir para uma reunião de fechamento ou uma reunião de apresentação de proposta, enfim, você qualificar esse cliente para você não perder o seu tempo em uma reunião, sabe? Porque quando você qualifica o cliente, você já sabe se aquele cliente ali é o cliente que você quer atender. Se ele não passa nessa qualificação, não vale a pena você se estressar, sabe? Tipo, entrar em reunião, tentar vender. Isso já aconteceu muito comigo, muito. De eu entrar em reunião com um cliente e assim, a pessoa chega no final da reunião, eu adorei tudo, mas agora eu não consigo pagar esse valor, sabe? Então, essa qualificação já nivela muito bem ali, você não se estressa, né? Antes de entrar numa reunião com um provável cliente. E daí ela falou sobre as perguntas, né, importantes para qualificar. Então ela mostrou ali quais são as perguntas que você tem que fazer, né? Muito legal também. O terceiro ponto, né? A terceira etapa. Se atender é para tirar dinheiro. A apresentação é pitch. Então, se for para eu atender o cliente, se for para eu entrar numa apresentação comercial com o cliente, é para tirar dinheiro dele, né? Então, venda, ela colocou que venda é uma narrativa. Venda é uma narrativa que o cliente quer escutar. Então, realmente, é você primeiro entender o problema do cliente, você mapear no OKR ali, ela mostrou as perguntas, né? É você saber o que o cliente quer, é você entender a necessidade dele, para quando chegar na apresentação, você colocar tudo o que ele já falou e ainda piorar. Ela falou assim, vocês ainda tem que piorar o problema dele,
né? E trazer no final a solução, trazer como que você vai mudar esse jogo, né? E é muito legal também o quinto também, que é a questão de ter prova social, né? Prova social de que aquilo que você está falando realmente você consegue executar, né? Muito legal, muito massa. Eu acho que basicamente é isso, gerar encantamento, né? Gerar encantamento é o mais importante, assim, porque você tem que fazer uma proposta, né? Você tem que se apresentar de uma maneira que o cliente, ele sonhe com você, ele queira fazer dinheiro pra te contratar, né? De assim, tipo, meu, como é que eu não tenho dinheiro pra contratar essa guria? Como é que eu não... Sabe? Ele sai assim, tipo, encantado a ponto de desejar como, né, um fornecedor, como um parceiro. E é muito legal isso que ela colocou. E o quarto, na verdade, o quarto não é esse aqui que eu falei da prova social. O quarto é pra trás, nem pra pegar impulso. Foco no objetivo. Então, eu gostei bastante, eu trouxe só um resumo aqui, mas eu gostei muito da apresentação dela, assim, foi bem, sabe, faca na caveira, assim mesmo, tipo, bem impactante, bem firme, foi bem bacana. E nós tivemos também uma expert que falou sobre memes, muito legal, a Simone Bispo, não conhecia também. Vários palestrantes desse ano eu não conheço, assim, sabe? Mas ela trouxe muita referência, assim, ela falou muito sobre usar os memes, né? Saber colocar o posicionamento, o tom de voz do cliente, usando o meme pra gerar essa conexão com o público, pra gerar essa marca, essa lembrança, né? Ela fala que sua marca não precisa ser famosa, mas sim amada, né? Então você utiliza os memes, né, pra isso. Trend boa é trend com propósito, precisa ser objetivo. Inclusive, eu falo aqui no canal, né, já tem um vídeo que eu falo sobre trend, que eu falo por que você não deve seguir todas as trends. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois. Nesse vídeo eu falo, assim, cara, não faz sentido você seguir uma trend se aquilo não fizer sentido pra você como marca, sabe? Você seguir uma trend somente por seguir, somente porque tá em alta. Tipo, então eu vou deixar aqui, assista depois. E por último, fechando aqui o dia, teve mais uma palestra, mas eu não vou comentar sobre, que eu saí no final por conta do Uber, né, gente? Mas enfim. Depois Rafael Kiso, né? Meu Deus, Rafael Kiso, assim, ó, cara, o cara é muito ninja, meu Deus do céu, gente. O Rafael Kiso, a palestra dele foi sobre a era da retenção, né? Não estamos vivendo mais a era da atenção, mas sim a era da retenção. O nosso cérebro está o tempo todo ou tentando arquivar algo ou descartando, né? Então a gente está sempre fazendo essas duas coisas. E a maior parte do tempo a gente fica descartando, né? Durante a maior parte do tempo a gente está descartando. E ele trouxe dados interessantes aqui, que nos anos 2000, né, em 2000, a capacidade do ser humano de atenção, de ficar atento ali, era de 12 segundos. Depois de 12 segundos já dispersava. De um peixe é 9 segundos. Né? Nos anos 2000 eram 12. Lembra que eu falei 12 segundos para o ser humano? Hoje, em 2024, baixou para 8 segundos. Né? A capacidade do ser humano de ficar atento. No Instagram, né, o 8 segundos é de maneira geral, na vida. No Instagram, esse tempo é de 1,7 segundos. Então, assim, depois de 1,7 segundos já outro. Então é muito rápido, assim, a capacidade de reter a atenção das pessoas ficarem atentas o tempo é muito curto no Instagram. E daí ele trouxe, né, que a problemática atual, que nós estamos, isso que ele falou faz muito sentido, cara. Nós estamos criando conteúdos para serem descartados, sabe? Então isso faz muito sentido, porque a gente tá o tempo inteiro ali criando conteúdo pros clientes, criando conteúdo pro perfil e tal, e conteúdos que, tipo, vão ser jogados no lixo, porque as pessoas estão só descartando as coisas, ninguém tá arquivando. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você assistiu um Reels hoje, assistiu um vídeo curto, você se lembra que vídeo foi esse? Provavelmente você não se lembra. Por quê? Porque nós estamos descartando conteúdos o tempo inteiro. E o que fazer diante desse cenário? O que você faz diante desse cenário? Você tem que dominar as técnicas de ressonância. Ele trouxe isso muito bem explicado. Que ele fala sobre que a ressonância é dividida em 3 pontos: atenção, retenção e interação. Então, na atenção, né, é os 3 segundos iniciais ali, é o gancho. A retenção é os 15 segundos,
né? Então é o tempo que você precisa que a pessoa fique no seu conteúdo para que ele seja entregue para mais pessoas, né? Para pessoas que não te seguem. E a interação, né? Que a pessoa ela tem que levar ela tem que fazer alguma ação depois que ela consumiu o seu conteúdo. E ele trouxe os 4 fundamentos para ter essa ressonância, os 4 fundamentos para você ter atenção, para você ter retenção e para você ter interação. O primeiro fundamento é dominar os ganchos, né, que foi o que eu falei ali do início. E gancho dele trouxe, né, vários gráficos, enfim, porque o Rafael quis é baseado em dados, né. Ele trouxe, né, que o gancho que dá mais engajamento é aquele gancho de wow, sabe quando você tem... Talvez eu vou colocar um exemplo aqui. Sabe aqueles vídeos que começam o takezinho totalmente aleatório e dá uma virada assim, a pessoa continua no outro take? Tipo aqueles comércios... Principalmente esses comércios assim, mais, como eu posso dizer... comércio tradicional, assim, começa a fazer... Eu vou colocar um exemplo aqui, eu acho que eu vou colocar um exemplo, vocês vão entender. Esse tipo de conteúdo dá muito engajamento, mas não dá alcance. Porque as pessoas vão muito pelo que é engraçado, né? Por ser divertido, por dar risada e tal, entretenimento. Só que não leva a uma geração de marca, a uma geração de lembrar da marca que tá fazendo aquilo, né? Então, ele deu um exemplo lá de uma guria que fez um conteúdo numa caixa d'água e tava todo mundo rindo e tal, não sei o que, mas ninguém lembrou da caixa d'água. Ninguém quis comprar a caixa d'água. Então, não é bem esse o tipo de conteúdo para você vender. É um conteúdo para gerar interação e tal, mas não é um conteúdo para você vender. O conteúdo que gera alcance, ou seja, um conteúdo que vai ser entregue para mais pessoas e que você aumenta a probabilidade de você vender, é um conteúdo que começa com pergunta. Então, tá no topo assim da lista, né? Os conteúdos que começam com pergunta, eles têm mais chances de aumentar o engajamento, porque você gera essa curiosidade da pessoa dela continuar no vídeo, né? O segundo fundamento é o reconhecimento de marca, né? Então, perfis com elementos visuais tem uma taxa de recall de marca, né, 23% maior do que aqueles que não tem. Então, você ter elementos visuais que fazem as pessoas se lembrarem de você, que a pessoa vê aquele post e ela sabe que é o seu post. Pelas cores, pela fonte, pelos elementos que você usa. Então, você ser tão forte nisso que tá passando no feed ali, a pessoa sabe que é você. Então, esse reconhecimento de marca também é muito importante para a questão da ressonância, que foi o que a gente falou, né? A questão também de produção e edição, né? Ele falou sobre se existe, né? Existe maneiras de você editar vídeo, de você produzir para aumentar esse alcance, aumentar, né, a sua chance de alcançar mais pessoas, etc. E existem 2 tipos de edição, que é a Hi-Fi e a Low-Fi. A Hi-Fi são aqueles conteúdos mais polidos, mais cinematográficos, mais super elaborados, sabe? O Low-Fi são conteúdos mais caseiros, mais orgânicos. E esses conteúdos dão mais alcance, geram mais resultado. Por quê? Porque esses conteúdos parecem uma conversa. Parecem muito mais nativo, muito mais aqui, ó, entendeu? Então, esses conteúdos dão muito mais resultados hoje no digital e já há muito tempo, né? Faz alguns anos que dão resultado. E 80%, outro dado que ele trouxe, 80% dos consumidores rejeitam banco de imagens. Então, se você que está assistindo esse vídeo utiliza banco de imagens na sua criação de conteúdo, no seu perfil, enfim, pelo amor de Deus, né? Use a sua imagem, use o seu rostinho aqui, ó, pra você criar conteúdo, sabe? Não use, eu sou totalmente contra banco de imagens. Eu não uso assim em capa de conteúdo do meu cliente, em vídeo, não uso, só assim, se ele falar que quer, eu falo, ó, vamos usar, mas não vai dar resultados, tá bom? É uma coisa que eu deixo claro. Se ele quiser utilizar, é uma escolha dele, mas eu deixo claro que não dá resultado. Então, mais uma informação aqui que valida isso. Então, assim, para evitar que as pessoas percam o interesse no seu vídeo, o que você tem que fazer? Corte rápido, legendas dinâmicas, efeitos visuais e sons em alta, hein, gente? Sons em alta. Ele falou sobre sons em alta. Será que dá resultado você utilizar um som em alta? Ele falou que o som em alta por si só não dá resultado nenhum. Tipo, você pode colocar com música, sem música, que não dá resultado nenhum. Agora, quando você utiliza, por exemplo, um som que tem as batidas da música sincronizadas, já dá um resultado muito melhor. Então, se são músicas conhecidas, já dá um resultado muito melhor. Então, você depende, não é só a questão de ser música em alta, é uma música que está
muito no hype, tipo, que as pessoas conhecem, aí dá um resultado bacana. Então, são muitos detalhes, né, nessa questão de conteúdo. Gente, é muita coisa, meu Deus do céu. Tô falando aqui, tô até cansada já. Essa mala não está pra me ajudar, muita coisa. E ele falou sobre o infotenimento. Já ouviu falar? Infotenimento, que é você juntar entretenimento com informação, né? Então você traz essas duas coisas juntas, mas primeira coisa é o entretenimento. Primeiro você entrega para as pessoas essa coisa engraçada, né, e tal, mas junto disso você traz a informação. Eu já fiz isso em alguns clientes meus, assim, deu muito boa, ficou muito legal o conteúdo. Quando você junta, né, essa questão de fazer a pessoa ficar no conteúdo porque é engraçado e ainda assim você passa uma informação relevante que você quer. E isso dá venda, né? Então, quando você junta entretenimento com informação, você consegue vender. E o quarto o quarto fundamento é o storytelling, né? De novo, a gente volta nas histórias e tudo mais. Ontem a gente já falou da Milena Nóbrega, né? Que ela falou das histórias e tal. Assim, gente, storytelling, cara, são as histórias que traçam o caminho para a transformação. Gera 55% mais reconhecimento de marca, quanto desperta uma emoção. Então você traz histórias que despertam nas pessoas alegria, que despertam nas pessoas emoções como ser engraçado, né? Emoção, algum tipo de emoção você tem que trazer, porque não pode ser aquele post morto, aquele post tipo assim, sabe? Isso não pode. Então você tem que gerar algum tipo de emoção na pessoa nos seus conteúdos. E daí ele explicou, né, mais algumas outras, falou sobre a jornada, né, do herói aqui e tudo mais. E daí depois a gente teve a Priscila Zilo. Eu conheço ela por conta do Pedro Sobral, né, mas eu acho que ela é mulher dele, não sei. Mas eu não fiquei muito na palestra dela. Por quê? Porque eu tinha que vir embora, né, gente, porque eu ia vir sozinha, o Uber, né, São Paulo. E daí eu não consegui ficar até o final. Gente, passei aqui, VaptVupt Zoom aqui. Ai, me perdoem, porque realmente é muito conteúdo pra trazer, sem uma pessoa pra estar debatendo comigo, é muita coisa. Espero que você tenha absorvido alguma coisa aí. Se você quer saber um pouco mais sobre algum tópico, deixa aqui nos comentários, sabe? Que daí eu te mando, a gente troca ideia. É porque é um vídeo, é muito conteúdo, cara, pra conseguir trazer assim. Mas espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, porque me ajuda muito, muito. Não custa nada, cara. Só você vai assim, plim. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Amanhã eu vou... vai ser o último dia, né, do Conexão. Teremos a atração surpresa e soubemos que é um homem. Então não é a Isa. Não é a Isa, esqueçam a Isa. Não é a Isa. Mas amanhã também gravaria o que puder pra compartilhar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado. Beijos e até o próximo vídeo.